Olá, uma das perguntas que sempre fazem é: nós vamos utilizar sempre a linha de comandos ou existem interfaces gráficas para a gente fazer bons programas gráficos em Python? Se existe uma forma de programar para dispositivos Android ou iOS? E se existe também uma forma de fazer interfaces gráficas na web? Então a resposta para isso é sim, e nós vamos ver alguns exemplos de bibliotecas que permitem esse tipo de aplicação. Vamos lá. Então vamos lá, vamos ver aqui rapidamente algumas bibliotecas gráficas que são utilizadas com Python. Então vamos lá, dicas de Python 3, interfaces gráficas, vamos lá. Nós vamos ver aqui a biblioteca tkinter, nós vamos ver aqui também a biblioteca PyQt, ou PyQt, como queiram. Também tem a biblioteca PySide, é outra que nós vamos utilizar, olhar aqui. PyQt, PySide, vamos ver uma excelente biblioteca chamada Kiwi e finalmente a PyScript. Não são todas que existem, mas são algumas que dão ideia da potencialidade das bibliotecas gráficas no Python. Vamos ver aqui a primeira delas. A primeira delas é o tkinter, ou tkinter, como queiram, né? O tkinter, ou tkinter, é uma interface para um conjunto de ferramentas chamado TK. Esse TK ou TK, essa palavra TK ou TK vem da toolkit, né? Vem da palavra toolkit. Então o tkinter vem de interface. Então TK seria uma interface para o TK, ou TK interface, seria mais ou menos a tradução. Esse TK ele vem de uma linguagem chamada TCL, que é uma linguagem de programação que usava originalmente um toolkit de programação, uma toolkit TK, para desenvolvimento de ferramentas gráficas, de widgets, ou elementos gráficos que eram utilizados em interfaces gráficas, né, os famosos widgets. Então, o tkinter, que era conhecido então como uma interface Python para o TCL/TK. E ele é presente nas distribuições Python desde o início. Então, desde que o Python surgiu, que ele traz na sua instalação uma interface, a interface tkinter, né? Vamos ver aqui um exemplo simples de utilização da interface tkinter. Então nós temos aqui um exemplo de aplicação do tkinter, muito simples em geral. Para você começar, basta que você, em primeiro lugar, crie um objeto da classe tk, ou tk, vem da classe tk, para servir como raiz para o seu conjunto de widgets que serão criados. Você cria uma aplicação qualquer, por exemplo, a partir de um objeto, passando esse raiz que será utilizado para a criação de todos os widgets que serão subordinados a esse objeto. E a seguir você pega essa raiz e entra no loop principal. Esse loop principal será responsável pela recepção de todos os eventos e o encaminhamento dos eventos para as funções que vão tratar os eventos. Então, muito simples, imediato, claro, fácil de utilizar. Aqui na nossa aplicação, nós temos os exemplos da criação dos widgets. Então, a primeira coisa, nós temos aqui a raiz, né? Essa raiz será utilizada para referenciar todos os outros widgets, nós já falamos isso. Mas nós temos agora um label, LB1, por exemplo, é um label, que vai ser dentro do raiz. Aí vamos começar aqui a usar o raiz, o label. Esse label vai ter um text chamado limite inferior, e a seguir nós empacotamos o pack, preparamos ele para execução, para impressão, diríamos assim, para mostrar no vídeo. Depois disso, temos aqui um outro widget, que é uma entrada de dados, é uma caixinha de entrada de texto. Essa caixinha de entrada de texto eu vou criar para ela, vou usar o comando bind aqui para conectar dois eventos. Um evento é o return, que é você dar o enter dentro da caixinha. Outro é o evento foxout, quando ele sai do foco, né? Então, essas funções, o evento return vai estar associado à função atualiza, e o foxout vai estar associado à função também atualiza. Os dois eventos dispararão a mesma função. Nós temos mais labels aqui, né? Uma outra caixinha de label com o nome limite superior. Temos aqui outra entrada de dados. Essa nova entrada de dados também tem as duas funções, os dois eventos tratados pela função atualiza. Mais labels, mais entrada de dados, labels, entrada de dados e um botão. Aqui embaixo nós temos um botão,
né, esse botão aqui, que vai ser associado à função desenha. Então vamos aqui executar rapidamente esse exemplo da utilização do tkinter. Então nós temos aqui a nossa interface desenhada. Ela recebe aquele limite superior está aqui. Nós podemos colocar um valor qualquer aqui, por exemplo, 10. Aquele limite superior está aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, 20. Vamos colocar aqui um número qualquer de intervalos, 40. Né? E aqui tem um lugar para colocar uma expressão ou uma função de uma variável, por exemplo, x ao quadrado. Um exemplo simples. Né? Ora, então, isso aqui que tem aqui embaixo é a área dessa função dentro do intervalo de 10 a 20 com 40, considerando 40 divisões do intervalo. Isso aqui é um exemplo, claro, de integração numérica. Está aqui o gráfico criado pela nossa aplicação. O gráfico é feito pelo Matplotlib e a interface pela biblioteca tkinter. É simples e é fácil. Vamos ver o próximo. Bom, a nossa próxima ferramenta é o PyQt, ou PyQt, como queiram. E o PyQt, né, vem seria a interface Python para a biblioteca Qt, ou Qt, como queiram. O Qt é um software multiplataforma para criar interfaces gráficas que rodava inicialmente em Linux, né, mas também em Windows, macOS e Android. O Qt, ou Qt, tem um designer, um software, um aplicativo designer que você pode desenhar a sua interface independente da linguagem de programação que você vai utilizar. E depois você faz a conexão do seu programa com a interface que você desenhou com o designer do Qt. É muito interessante isso aí. Então vamos entrar aqui no link do Qt. Então aqui nós temos aqui o link do Qt para Python. Lá vocês têm inúmeras informações, como instalar, a documentação, fazendo a sua primeira aplicação e coisas do gênero. Uma das variantes do Qt é também o que a gente chama aqui de PySide. O PySide é uma espécie de outro envelope do Qt para o Python. Então o PySide ele amplia a potencial, a capacidade do Qt, do Qt, e então PySide e Qt são basicamente pequenas variações sobre a mesma biblioteca, sobre a biblioteca Qt. Então você pode usar o PySide. Com a nossa experiência com o PySide é que ele amplia a capacidade do Qt, ele é muito eficaz, muito eficiente, muito bom, mas ele apresenta algumas incompatibilidades com bibliotecas, com versões do Python. Então o PySide, apesar de ser muito bom, ele tem algumas pequenas incompatibilidades. Então eu aconselho, se você for usar o Qt, use direto o PyQt, que é bastante eficiente e tem menos problemas do que o PySide, embora não tenha todos os recursos do PySide. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui um exemplo de uso do PyQt. Esse exemplo eu peguei na internet, então está do jeito que estava lá. Então, aqui é um exemplo de uma simples calculadora em Python. Então a primeira coisa que você importa os widgets. Você tem que definir as importações de todos os widgets que você vai utilizar no seu aplicativo. No caso aqui, o que application, a janela principal, widget, grid layout, uma série de você importa os widgets. Aqui eu estou usando a versão, ele está usando aqui a versão do PyQt 5. Então, depois que ele faz isso, ele tem que criar uma classe derivada da classe MainWindow, onde vai estar todos os widgets que você vai utilizar. E vai definindo todos os widgets e as funções dos widgets. Aqui embaixo, aqui a gente tem que ter uma função que crie a classe principal, que é application, e também que defina, né, o modelo, digamos assim. Ou seja, ele é bem centrado na questão do paradigma MVC. Então você tem aqui as instâncias, diríamos assim, e criar as instâncias do view e do modelo, né? Então o view está aqui, né? É a nossa calculadora, que é aqui a application, e o modelo é
essa função aqui chamada Evaluate Expression. Então, a partir daí você cria a sua função calculadora. É uma calculadorazinha, ela está um pouco complexa aqui, é bastante grande, mas aqui é só para ilustrar o potencial do PyQt. E aqui nós podemos fazer as nossas operações aqui, sei lá, você pode imaginar. Aqui é um exemplo, então, caso clássico de uso de uma calculadora. Bom, é isso aí. Ela é muito rica e permite muitas aplicações. Mas nada que você também não pudesse fazer com o Tkinter, né? Nada que você não pudesse fazer com o Tkinter sem instalar mais nada. Então vamos lá. Vamos ver o próximo. Outro exemplo que nós temos é a biblioteca Kivy. Essa biblioteca é fantástica. Ela é uma biblioteca Python. Não, mas ela não é somente na biblioteca, ela tem também uma linguagem própria de definição de widgets, a linguagem do próprio Kivy. Então ela é feita basicamente para desenvolvimento de aplicativos móveis e outros softwares aplicativos multi-touch, como interface do usuário natural. Então ela é própria para fazer também aplicativos para Android, para iOS, para Linux e para Windows. Então a grande vantagem dela é que você pode desenvolver de uma vez só aplicativo para todas as plataformas. Então você pode fazer o aplicativo, rodar esse aplicativo no Windows, pode fazer esse aplicativo, rodar esse aplicativo no Android ou no iOS. Basta que você use um pequeno código de conversão de um para outro. Essa ferramenta aqui, ela também importou todo o conteúdo de uma biblioteca chamada PyGames. Então com essa biblioteca chamada PyGames, ela incorporou uma série de facilidades para desenvolvimento de jogos. Então ela é muito boa também para o desenvolvimento de jogos. Então ela é multiplataforma, ela é para Android, é para iOS, ela faz jogos, ela é um conjunto de bibliotecas muito completo e é recomendável na frente de todos os outros que nós vimos até agora, justamente por essas facilidades. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui um exemplo de um programa em Kivy, onde eu não utilizei a linguagem de definição de widgets do próprio Kivy. Eu utilizei diretamente toda a programação em Python. Você pode trabalhar das duas formas, você pode misturar um com o outro também. Então aqui eu tenho, o programa ficou um pouco mais extenso por conta disso, mas o que eu precisava de certos recursos que estavam disponíveis diretamente na linguagem Python. Então, aqui nós temos as definições de todos os widgets que eu vou utilizar, né, e mais outras coisas, como o timer, o clock do Kivy. Esse clock aqui é muito bom para você disparar eventos por tempo, né? Então você pode dizer, olha, daqui a tantos segundos eu quero disparar esse evento, ou de tantos em tantos segundos eu quero que dispare um evento. Então o controle do tempo no jogo é muito importante. O Kivy tem recursos para isso, principalmente quando você está trabalhando com games, né, com jogos. Então eu tenho aqui a definição de uma peça no tabuleiro. Tenho aqui os eventos que vão acontecer com ela quando você touchdown, quer dizer, quando você toca na tela, teoricamente, ou quando você clica, né? Se for por um mouse, você clica. Se você for no aparelho multitouch do Android, você toca na tela, né? Então tem funções como touchdown, uma série de outros botões, uma série de recursos que eu vou fazendo. Meu tabuleiro principal, vou colocando os widgets com a função add widget, digo são botões que eu vou fazendo. Então nós temos aqui um quebra-cabeça de 8 peças, que eu posso deslocar aqui as peças, né, brincando com elas, e depois eu posso pedir para o computador encontrar a solução, né. Então são pequenos programas, mas o importante é a gente observar aqui os botões, as respostas aos eventos, né, e o que eu posso fazer, uma das coisas que eu posso fazer com o Kivy. Isso aqui pode ser portado para Android também rapidinho, é só usar um programa que você instala junto, que é o Buildozer, e aí você gera isso aqui, essa mesma interface no Android ou no iOS, como você quiser. Uma novidade que nós temos recentemente colocado à disposição é a ferramenta PyScript. Então, PyScript é aquela ferramenta para todos os programadores Python que não têm interesse, não gostam de utilizar JavaScript para melhorar as suas interfaces gráficas ou para fazer programas complexos usando a web. Então, se você quiser fazer programação diretamente no browser ou na web, sem ter que lançar a mão do JavaScript,
a solução é PyScript. O PyScript é uma biblioteca Python para rodar diretamente dentro do código HTML. Ele bypassa o JavaScript. Ele é um JavaScript que pode utilizar todo o potencial das ferramentas Python. Então você pode usar todas as bibliotecas Python, as funções, dentro do browser, no seu programa. Não confundindo o JavaScript, o PyScript com o PyScripter. Existe outra biblioteca também chamada PyScripter, que porta aquelas widgets e ferramentas gráficas do antigo Delphi, que é uma linguagem de programação antiga que se utilizava muito para fazer sistemas para o Windows. Então esses widgets do Delphi podem ser utilizados em Python através da ferramenta PyScripter. Mas o que eu estou falando aqui é do PyScript, que é digamos assim, um port, né, digamos assim, uma adaptação para o JavaScript. Então nós não precisamos mais nem aprender, nem utilizar o JavaScript, porque nós podemos utilizar o PyScript para fazer os nossos programas para a web ou para o browser, para rodar no browser diretamente em Python, utilizando todo o potencial Python. Então nós temos aqui um exemplo de um código, na verdade é HTML. Então nós temos aqui uma página HTML que faz referência a uns style sheets do PyScript, aqui no caso, PyScript.css, e a seguir do interpretador, diríamos assim, dos comandos do PyScript. Então aqui nós podemos utilizamos o PyScript.css, está aqui a referência, e a seguir também outra referência no caso aqui para o Bootstrap, que vai ajudar na construção das style sheets. Então, com essas referências aqui, eu posso simplesmente colocar os meus scripts, meus PyScripts dentro do código HTML. Então eu tenho aqui o corpo da minha página HTML. Hoje vai aparecer uma mensagem com a data e tal. Aqui vai aparecer um tipo P, e aqui vai ter uma função entre o PyScript e o /PyScript vai ter uma função Python. Então ela importa as bibliotecas que eu vou precisar, no caso datetime, aqui um exemplo claro. Usa funções como criadas novas para usar em browsers, como o write. Então PyScript.write vai aparecer essa mensagem lá, hoje é o dia tal. E aqui nós temos a função compute, né, def compute, que é uma função para calcular o pi. E aqui nós temos uma chamada dessa função, passa no parâmetro 100.000, a seguir o valor vai ser colocado nessa variável pi, e ele é impresso com o PyScript.write. Então essa aqui é uma função para calcular o valor de pi e imprimir dentro de uma página HTML. Esse cálculo é feito usando PyScript. Então vamos ver isso aqui na prática, rodando dentro do browser, né? Vamos fazer só aqui uma atualização. Então pronto, não tem nada demais, a gente não fez nenhum tipo de formatação especial, apenas imprimimos a data e o valor de pi. Então, adeus JavaScript, vai de Python que funciona também. Então, se você viu esse vídeo ou outros vídeos onde a gente posta as dicas sobre a linguagem Python, e se você tem uma dúvida sobre um aspecto específico, ou sobre uma ferramenta específica, ou sobre algo específico da linguagem, experimente colocar a sua questão aí nos comentários, que se a gente puder ajudar, a gente faz um vídeo para você, ok? Então, aproveite aí as dicas e deixe o seu like. Até mais.